Ontem nós começamos a conversar sobre família e Deus falou bastante ao nosso coração ontem, foi uma bênção, né? Ontem nós aprendemos que família é porta para a vida. Todos nós viemos, nascemos, surgimos de uma família. Família é extremamente importante na vida de todos nós. Família é uma porta. Família também é ponte para o mundo. É a partir da família que nós nos preparamos, que nós construímos as nossas bases, que nós conhecemos o mundo. É a família que dá para nós o olhar, a capacidade de olhar e ver o mundo da maneira que nós vamos ver. Família é extremamente importante. Família também é a base para a missão. É dentro da família que a gente começa a nossa missão. É dentro da família que aparecem os dons, os talentos, ou que muitas vezes são escondidos. Mas Deus quer lidar com a nossa vida, para que a tua família seja uma porta extraordinária para a vida, uma porta maravilhosa para a vida. Para que a tua família seja uma ponte maravilhosa, exponencial para o mundo. E também para que a tua família seja a base de uma missão sobrenatural. Cumprir o projeto de Deus e o chamado que Deus tem para cada um dentro da tua casa. Deixa Deus cuidar do teu lar. Deixa Deus cuidar da tua família, cuidar da tua casa. Deixa Deus ministrar teu coração e todo o teu ser. Hoje, quero conversar com você sobre como que nós podemos evitar tragédias ou reverter tragédias familiares. É impossível a gente viver uma família e não ter dificuldades, não ter lutas, não passar por problemas, não enfrentar crises. É impossível. Todas as famílias passam por dificuldades. Mas algumas famílias passam por tragédias. Às vezes uma perda, às vezes um rompimento, às vezes uma violência. Alguma coisa que aconteceu que feriu e que machucou profundamente. Como que a gente pode evitar tragédias na nossa família? Como que a gente pode reverter algumas tragédias que aconteceram? Às vezes a gente vem para um casamento, a gente vem para um relacionamento e a gente traz todas as marcas da nossa infância, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Sabe, às vezes a gente traz todas as feridas, todas as marcas na nossa história. Deus quer nos ajudar, Deus quer nos abençoar, Deus quer ajudar você a lidar com a sua vida. Deus quer ajudar você a evitar tragédias dentro da tua casa, dentro da tua família. Deus quer ajudar você, ajudar a tua família, para que vocês estejam revertendo algumas tragédias que porventura tenham acontecido e tenham vindo sobre a tua casa. Hoje eu quero citar um texto de uma tragédia que aconteceu. Primeira tragédia, primeira família, já aconteceu uma tragédia. Primeira família na face da terra. Adão e Eva. E lá no capítulo 3, no verso de número 6 de Gênesis, está passando aqui aquele momento em que eles desobedecem a Deus. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, era atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, tomou, comeu e o deu ao seu marido, e ele também comeu. Uma tragédia. Deus já tinha advertido aquela família para que não fizesse aquilo. Mas, mesmo Deus falando, eles acabaram fazendo aquilo que não podiam fazer, ou aquilo que não deveriam fazer. E isso trouxe consequências gravíssimas. Transformou, por exemplo, o Éden, que era um paraíso, no inferno. O paraíso se transformou no inferno. Tiveram muitos problemas de relacionamento e também com os filhos. Muitas dificuldades. E até hoje, as gerações ainda sofrem as consequências da desobediência, da tragédia que aquele casal provocou. Hoje, eu quero conversar com você sobre como que nós podemos evitar algumas tragédias na nossa família e como que nós podemos reverter
algumas tragédias que talvez já existam. Primeiro princípio para você evitar tragédias, primeiro princípio fundamental para evitar tragédias, ou para que você esteja revertendo algumas tragédias, algumas circunstâncias muito terríveis que estão acontecendo na tua família e na tua casa, é respeitar as fronteiras. Respeitar as fronteiras, ou respeitar os limites. Você sabe que todos nós temos limites. Por exemplo, eu estou aqui numa casa e essa casa ela tem os seus limites. Este quarto onde eu estou, ele tem os seus limites, ele tem as suas paredes, ele tem as suas portas. Esse terreno aqui onde eu estou, ele tem os seus limites. Enquanto nós não sabemos respeitar os nossos limites, nós temos muitas dificuldades. Dentro de uma casa, por exemplo, quando nós não conhecemos e não respeitamos os nossos limites, nós causamos muitos problemas. Quando eu não respeito os limites, dentro das minhas responsabilidades, dentro dos meus deveres dentro de casa, das minhas funções, eu acabo construindo um monte de dificuldade e de tragédia para a minha vida. Tem gente que pensa que os limites, eles são tipo proibições e simplesmente para limitar a nossa vida. Eu digo o contrário. São os limites que fazem com que a nossa vida seja abundante. Quando nós conhecemos e respeitamos os nossos limites, é que nem liberdade, certo? A liberdade, ela existe enquanto nós respeitamos os nossos limites. Se nós queremos evitar tragédias dentro da nossa família, nós precisamos, cada um, respeitar os limites. Você, marido, que está me assistindo aqui, você precisa respeitar os teus limites. Você, esposa, que está aqui, precisa respeitar os teus limites. Sabe, quando a gente era solteiro, a gente podia algumas coisas que agora casado a gente não pode mais. Dentro do relacionamento que nós temos, das nossas conversas, da maneira que eu lido com a minha esposa, que a minha esposa lida comigo, nós precisamos respeitar os nossos limites, para não criar feridas, para não nos machucar, a ponto de estragar o nosso relacionamento, o nosso casamento e a nossa vida. Os limites, eles são importantes. Quando Deus criou Adão e Eva, como Deus tinha dado a eles a liberdade de escolha, Deus estabeleceu os limites. E eles decidiram romper os limites que Deus havia colocado. E isso trouxe uma grande tragédia. Quando nós ultrapassamos os limites, nós provocamos tragédia. Os filhos precisam respeitar os pais, respeitar os limites dentro do relacionamento com os seus pais. Os pais precisam respeitar os limites dentro do relacionamento com os seus filhos. Nós precisamos respeitar os limites dentro de casa, se nós queremos viver bem. Toda vez que a gente quebra um limite, nós criamos dificuldades, criamos problemas para nós, para a nossa vida e para a vida da nossa família. Olha que complicação e que tragédia Adão e Eva provocaram a partir do momento em que eles desrespeitaram a Deus, que eles quebraram os limites, as responsabilidades que eles tinham. Primeira lição que eu quero deixar com você é isso. Quer evitar tragédia na tua família? Saiba quais são os teus limites. Respeite. Dentro da tua casa, cada um tem uma função, cada um tem uma liberdade. E a liberdade de cada um precisa ser preservada. Mas como diz aquele ditado, né? A liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro. Nós somos livres, mas não devemos usar a nossa liberdade para destruir a nossa vida, destruir o nosso relacionamento, destruir o nosso futuro, destruir a nossa família. Um texto da Bíblia que eu quero deixar com você é esse. Há caminho que ao homem parece certo, mas o final conduz à morte. Às vezes a morte de um casamento, às vezes a morte de um relacionamento, às vezes o distanciamento com os teus filhos, o distanciamento com os teus pais. Às vezes problemas muito sérios. Sabe? Há caminhos que parecem certos, mas não são, porque ultrapassam os limites. Ultrapassam o meu campo de liberdade. Se eu quero ter uma família saudável,
nós precisamos, dentro da nossa casa, respeitar os nossos limites. Quando o filho, por exemplo, grita com o pai, ele está excedendo, ele passou os seus limites. A Bíblia diz, inclusive, que o filho deve honrar o pai e a mãe, para que tenha vida longa sobre a face da terra. O marido deve respeitar e amar a esposa deve respeitar e amar o seu marido. Nós devemos procurar respeitar os limites dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, vivendo em família. Segunda lição que eu quero deixar hoje para que a gente tenha uma família abençoada, evitando tragédia e restaurando algumas circunstâncias, é controlar os nossos impulsos. Todos nós temos vontades, temos desejos, todos nós temos uma atitude, às vezes, quando acontece alguma coisa. Mas se nós queremos viver dentro da nossa casa e evitar tragédias, nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos. Como que você reage quando algo acontece, como alguma coisa muito ruim acontece, quando alguém te fala alguma coisa muito ruim? Algumas pessoas já partem para cima, já partem com violência, já falam coisas que às vezes vão machucar para sempre. Às vezes uma palavra dita, em algum momento, leva anos para consertar, às vezes nunca conserta. Causa uma tragédia, causa um buraco, um abismo, sabe? Nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos. Tem gente que tem um desejo muito grande de comprar, de gastar. Nós precisamos controlar os nossos impulsos se nós queremos administrar bem, construir uma vida. Tem gente que a situação financeira da família é uma tragédia, como sempre foi. Independente, aí diz, olha, se eu ganhar mais, a minha vida vai ser melhor. Não vai, não vai. Porque o problema não é o quanto a gente ganha. O problema é como a gente gasta. O problema não é quanto a gente ganha. Outra situação, por exemplo. Mas é que se a minha mulher fosse desse jeito... Não é tua mulher o problema, não é o teu marido. Somos nós que temos que controlar os nossos impulsos. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de melhorar a nossa casa, de melhorar o nosso lar. Sabe, enquanto aí dentro da tua casa ficar assim, você joga para tua esposa joga para você. Você joga para o teu filho joga para você. Você joga para o teu irmão joga para você. Enquanto está um jogando para o outro, a gente não chega a lugar nenhum. A gente só vai chegar a algum lugar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, a hora que um de nós decide, de maneira saudável, consciente e inteligente, tomar a decisão de começar a mudar a história, de começar a controlar os seus impulsos, controlar os seus desejos, controlar suas vontades. Olha a tragédia que Eva e que Adão, eles provocaram na vida deles porque não controlaram os impulsos, não controlaram os desejos, as vontades. Não é tudo que eu quero que eu posso fazer. Não é tudo que eu desejo que eu posso fazer. Existem vezes que eu vou ter que dizer não para mim. Existem vezes que eu vou ter que segurar minha boca para não falar. E aqui cabe a gente clamar ao Espírito Santo que nos encha, para que a gente produza o fruto do Espírito. Bondade, amor, amabilidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pedir que o Espírito Santo de Deus nos encha para que a gente consiga controlar os nossos impulsos. Para que a gente não saia gastando por aí que nem um doido, para que a gente não saia falando por aí que nem um doido, para que a gente não saia por aí satisfazendo os nossos desejos, tudo que a gente tem vontade, porque senão a gente se joga, se lança num abismo, a gente provoca, sabe, um abismo, a gente ofende, a gente destrói, causa tragédia na nossa vida, na nossa família. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo que a gente deseja é bom. Nem tudo que a gente quer é bom. Algumas coisas até são boas, mas não agora. A gente precisa esperar a hora certa. Tudo tem um tempo certo e a gente precisa esperar o tempo certo de cada coisa. Quando a gente se adianta demais, é aquela história, né, que o apressado come cru. Os frutos dados na estação certa, eles são muito mais saborosos. Esperar o tempo certo das coisas. Plantar e esperar crescer. Não agir por impulso. Não se deixar levar, não se iludir. Sabe, a nossa vida é cheia de ilusão. E quem sabe você está correndo atrás de ilusão. Iludido com isso, iludido com aquilo.
Ilusão é algo que não existe. É algo que o diabo, que a gente constrói na cabeça, sabe? Como se a gente tivesse aquilo, a nossa vida ia ser diferente. Adão e Eva pensaram isso, olha, foi isso que a serpente colocou no coração deles, se vocês comer disso aqui, se vocês tiver, sabe aquela coisa, se eu comprar essa camisa, eu vou aparecer, se eu tiver esse carro, se eu fizer isso, calma, controle os seus impulsos. As pessoas que vão mais longe na vida são aquelas que aprenderam a dizer não para si mesmo. Sabe, a tua vida ela não cresce, não prospera dizendo não para os outros, mas principalmente dizendo não para você mesmo. Não, isso aqui eu não posso. Não, eu sou casado, isso aqui eu não posso fazer. Não, eu não tenho condições para isso, ainda não dá para comprar isso aqui. Não, eu estou com vontade, mas eu não vou falar isso. Eu estou com vontade de ter essa atitude, mas eu não vou ter. Você lembra no passado que falava que aquelas crianças que brigavam por qualquer coisa já estava saindo no soco? Aí os pais falavam, né? Quando chegava alguém, falava, e esse daí? Aí falava, esse aqui tem gênio forte. Gênio forte porque brigava, porque batia, porque arrebentava tudo. Na verdade, é gênio fraco. Gênio fraco. O gênio forte, ele se controla. O gênio forte, ele é equilibrado. O gênio forte sabe que às vezes precisa engolir, precisa esperar. Precisa respirar. O gênio fraco, não. Ele já sai reagindo. Ele já sai comprando. Ele já sai fazendo. Ele já sai atropelando. Ele já sai atrás dos desejos. Sabe, ele não sustenta o impulso, a responsabilidade que tem. Ele vai e ele faz. E depois se arrepende. Se nós queremos evitar tragédias na nossa vida, nós precisamos controlar os nossos impulsos. Olha o que a palavra de Deus diz. Sede sóbrios, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, não fique embriagado com as coisas dessa vida. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa enganar, como fez com Adão e Eva. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Olha, Deus não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Antes, com a tentação, o Senhor dará também o escape para que vocês possam suportar. Olha a palavra de Deus para você nesta noite. Outro versículo da Bíblia aqui, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que é o desejo, sabe aquele desejo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Certo? Nós devemos controlar, nós devemos saber dizer não, ter a decisão de dizer não para algumas coisas. Vigiai e orai, Mateus 26:41, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos entender e saber os nossos limites. É não brincar com o pecado, não brincar. É que nem uma pessoa, por exemplo, que lutou a vida inteira para ficar livre do álcool, certo? Para ficar livre da cachaça, livre da bebida. Sabe, sofreu demais, perdeu muita coisa, perdeu família, quase perdeu a família, passou por muitas coisas, perdeu muitas coisas na vida, perdeu tudo que tinha por causa de bebida. Aí, de repente, o camarada decide mudar a sua vida. E ele agora está há um tempo em abstinência, lutando e vencendo, sabe? Aí ele sabe que se ele passar todo dia na frente daquele bar que ele foi por 15, 18 anos, uma hora ele acaba entrando, porque nem todo dia a gente está bem. Então, o que ele faz? Ele é sábio, ele vai por outra rua, ele pega outro caminho, ele não passa mais ali, ele não fica brincando. Sabe qual que foi o problema de Adão e de Eva? Foi que eles ficaram brincando, eles deram conversa, sabe? Conversa mole, eles deixaram o diabo ficar falando perto deles. Então, se você sabe que você é fraco em alguma área, que é fácil você acabar fazendo o que não deve, então não brinca com isso, fica afastado disso, não se envolve com isso. Às vezes é um relacionamento, às vezes uma amizade, às vezes é um lugar, certo? Sabe? Então, procura ficar longe dessas coisas, procura ficar longe dessas pessoas que te prejudicam e que vão acabar fazendo com que você cause tragédia na tua família. Segura a tua vida, certo? Se você não quer ter tragédia na tua família, na tua vida, primeira coisa, primeira coisa, respeite os teus limites, respeite as tuas fronteiras. Segundo, controle
os teus impulsos. Terceira lição que eu quero deixar aqui para você hoje. Considere as suas obrigações. Certo? Se eu quero ter uma família abençoada, gente, presta atenção, olha aqui para mim. Você quer ter uma família abençoada, eu também. O que eu e você precisamos fazer? Primeiro, respeitar os limites. Então, dentro de casa, existem limites, né? Marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, né? Existem limites. De repente, o vô, a avó moram juntos, o sogro, a sogra, né? O neto, a neta moram juntos, mas precisa se respeitar os limites. Senão, pode provocar tragédia dentro de casa. Ok? Segundo, nós precisamos controlar os nossos impulsos. Não dá para a gente falar tudo o que quer, não dá para fazer tudo o que quer, não dá para agir toda hora simplesmente porque deu vontade. Nós precisamos ter controle, domínio próprio. Terceiro, nós precisamos considerar as nossas obrigações. Quais são as tuas obrigações? O que você tem que fazer? O que é a tua função dentro de casa, na tua família? Qual é a tua responsabilidade? Se nós tivermos senso de responsabilidade, se nós soubermos qual é a nossa função dentro da nossa casa, se cada um dentro da nossa casa souber a sua função e cada um cumprir o seu papel, nós vamos ter um lar abençoado. Perfeito? Não, mas um lar abençoado. É necessário que fique bem claro qual é a obrigação de cada um dentro de casa. Você, como marido, qual é a tua obrigação com a tua esposa? Tua responsabilidade, o teu papel como marido. Você, esposa, qual que é o teu papel com o teu marido? Qual que é a tua responsabilidade com o teu marido, as tuas obrigações com o teu marido? Vocês, casal com os teus filhos, pai e mãe, quais são as tuas obrigações, os teus papéis com os teus filhos? Filhos, quais são as tuas obrigações e os teus papéis com os teus pais? Irmãos, quais são as tuas obrigações e os teus papéis uns com os outros? Dentro de casa nós estamos falando. Da família, qual que é o papel de cada um dentro de casa? Sabe, não pode ser só a mãe fazer comida, lavar, passar, cuidar, sabe, tratar todo mundo o tempo todo, às vezes até trabalhar fora. O pai sair para trabalhar fora, os filhos ficar o dia inteiro no sofá, certo? O dia inteiro esperando, recebendo as coisas na mão. Nós precisamos organizar a casa. Um pode lavar, o outro pode passar, o outro pode arrumar a cama, o outro pode cuidar disso, cuidar daquilo, o outro pode, certo? Aliás, arrumar a cama, cada um teria que arrumar a sua cama, cada um arruma a sua cama. Sabe, tem que ter, sabe, as obrigações, as responsabilidades. Senão nós vamos criando filhos despreparados para o mundo. Lembra que eu falei que o que é a família? A família é ponte para o mundo. Nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo. Sabe por que essa geração está tão complicada? Porque os pais afrouxaram demais. Tiraram as responsabilidades e as obrigações dos filhos dentro de casa. De ajudar, de cumprir o seu papel, de ajudar nos deveres de casa. Muito mais hoje, que hoje os pais têm que trabalhar. Muitos dos pais que estão aqui trabalham em 2 empregos. Sabe, mãe às vezes trabalha fora, tem que vir em casa fazer as coisas, fazer janta, fazer almoço. E é necessário que cada um cumpra o seu papel, que cada um cumpra a sua obrigação, que a gente funcione bem como família, que a gente se ajude como família, para que o nosso lar seja abençoado e equilibrado. Senão nós vamos ter pessoas cansadas, abatidas dentro de casa e um monte de folgado no outro canto. A família é muito mais saudável quando ela divide as responsabilidades, as obrigações. Sabe? Vamos celebrar, mas vamos celebrar todos juntos. Não pode só 1 ou 2 celebrar e os outros 2 ficar trabalhando, que nem escravo, ficar o tempo todo servindo, e os outros só sendo servidos. É necessário que em algum momento você seja servido dentro da tua casa, mas é necessário que em algum momento você esteja servindo. É necessário que a gente consiga fazer, sabe, equilibrar as responsabilidades dentro de casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Senão a gente provoca tragédia. Senão a gente constrói filhos que vão ser verdadeiras tragédias aí para o mundo. Nós precisamos equilibrar, equacionar as funções dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Considerar as nossas obrigações. Olha lá no texto de Adão e Eva, por exemplo, qual que era a obrigação de Adão? A obrigação de Adão era cuidar. Deus deu a ele a responsabilidade de ter autoridade. Ele devia ter falado para Eva naquele momento, aproveitando ali aquela situação, ter dito a ela, naquela oportunidade,
oportunidade, eu dito, não, não coma desse fruto. Dá esse fruto, vamos colocar lá de novo, vamos jogar fora, mas você não vai comer desse fruto, porque não é para comer. Ele devia ter atendido a responsabilidade que ele tinha, porque Deus deu a ele essa responsabilidade de cuidar. Certo? Então nós temos as nossas obrigações, as nossas funções. Como que a gente evita tragédias dentro da nossa família? Respeitando os nossos limites. Respeitando os limites. Controlando os nossos desejos. Controlando os nossos desejos. E considerando as nossas obrigações. Cada um considerando as obrigações. E celebrando. Celebre, aproveite, viva em família. Certo? Estejam juntos, sentem na sala para se divertir, almoço, certo? Procura ter um tempo junto em família, procure celebrar, festejar. Cada um cumprindo o seu papel e a sua responsabilidade. E para a gente concluir, a quarta lição, aqui nesse de cumprir as obrigações, eu coloquei aqui o texto, não vai dar porque a gente já está em cima do horário, mas eu coloquei o texto aqui, ó, de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Muito, muito interessante. A Ruth, ela era nora de Noemi. A nora de Noemi, uma moça bonita, só que Noemi perdeu o seu marido e depois perdeu o seu filho. E Ruth podia ter abandonado Noemi, que era uma viúva, uma senhora, uma idosa, poderia ter deixado ela ali e ter seguido, ter casado de novo, ter feito a vida dela de outro jeito, mas ela assumiu a responsabilidade, ela assumiu as suas obrigações e ela disse para Noemi: eu vou cuidar de você, eu tenho responsabilidade sobre a tua vida. Eu vou reconstruir a minha vida. Pode ser que eu case de novo, como aconteceu. Ela casou com Boaz e foi muito próspera, muito abençoada, certo? Mas Ruth diz o seguinte: eu irei cuidar de você. Nós temos responsabilidades. Quem sabe você tem tua mãe idosa, você tem responsabilidade, você tem que cuidar da sua mãe, você tem que cuidar do seu pai, você tem que visitá-los, você tem que orar por eles, você tem que ajudá-los da maneira que você puder. Você tem que estar presente, você tem que dizer que ama. Nós temos obrigações, nós temos responsabilidades. Ruth tinha consciência disso e ela cuidou de Noemi e por causa disso Deus prosperou o seu caminho, a sua vida. Isso é tremendo. Por último, gente, para a gente concluir, olha só, entregue tudo a Deus. Quem sabe tenham acontecido tragédias na tua família, você tenha tido problemas para chegar até aqui. Você diz, talvez alguns estão dizendo, eu queria ter ouvido essa palavra há anos atrás, minha vida teria sido diferente. Certo? Talvez tenha acontecido algumas coisas, mas Deus pode te ajudar. Assim como Deus reconstruiu tudo em Cristo, como Deus reconstruiu a história da humanidade todinha em Cristo, Ele reconstrói também a tua vida, Ele reconstrói a tua história, Ele reconstrói a tua família e a tua casa da mesma maneira. Assim como Deus reconstruiu, certo? A burrada que Adão e Eva fizeram, assim como o Senhor reconstruiu a tragédia que eles construíram lá atrás, assim como o Senhor Jesus, ele reconstruiu, ele restaurou a família, a criação dele, da mesma forma o Senhor restaura também a tua família. Não é aqui para você ficar lamentando, se eu tivesse respeitado mais os meus limites, se eu tivesse controlado mais os meus impulsos, se eu tivesse sido mais fiel às minhas obrigações, a minha vida seria diferente. Não é para você ficar aqui agora se lamentando. É para você tomar uma posição na tua vida. Porque mesmo que tenha acontecido alguma coisa lá atrás e que hoje a tua família esteja passando por dificuldades, eu quero dizer para você nessa noite, eu preciso dizer para você que Deus está com as mãos dele estendidas sobre a tua casa nessa noite. Deus está com as mãos dele estendidas sobre o teu lar, sobre a tua família nesta noite, para te abençoar, para restaurar a tua família e a tua casa, em nome de Jesus. Deixa Deus restaurar a tua família e a tua casa. Da mesma maneira que Deus restaurou aquilo que Adão e Eva fizeram, certo? A tragédia que eles provocaram, da mesma maneira que Deus restaurou a família de Adão e Eva, do qual nós somos geração, da mesma forma que Deus restaurou em Cristo, Deus também quer restaurar
a tua família e a tua casa. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar o teu caminho. Se você tiver no teu coração o desejo, porque é preciso ter desejo, ter a vontade de ser reconstruído. É preciso que você queira que o teu lar seja restaurado. É preciso que você olhe com sinceridade, com honestidade. Porque tem gente que fica falando, né? Não, minha família está tudo bem, minha família está tudo bem, e não está. Sabe, tem gente que fica o tempo todo, né, se auto-sabotando. Não, minha família está bem. Não, minha família está bem, é assim mesmo, minha família está bem. De repente não está. De repente está na hora de você olhar sinceramente para a tua família e dizer, não está. Não está porque tem algumas coisas que aconteceram lá atrás que machucaram. Quem sabe são coisas que nem são do teu casamento aí, da tua família aí. São coisas que você traz da tua família lá atrás, ou que a tua esposa, teu marido traz da família lá atrás. De repente foi alguma coisa que aconteceu, uma perda que vocês tiveram, algum mal que alguém fez para a família de vocês, alguma coisa que causou uma tragédia, e vocês não conseguiram se recompor até hoje. Sabe, é reconhecer, olhar e dizer, Deus, nós precisamos de ajuda, nós precisamos da tua mão poderosa sobre nós precisamos da tua ação na nossa vida, Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor haja com poder na nossa família, na nossa casa. Eu creio que Deus está com as mãos estendidas sobre a tua casa para te ajudar. E que Deus está fazendo uma obra de reconstrução. Até por isso é que você está aqui nessa noite ouvindo a palavra. Até que por isso que a palavra de Deus está dentro da tua casa. Sabe por que a palavra de Deus está dentro da tua casa? Não foi você que foi lá na igreja buscar a palavra. Foi a palavra de Deus que veio até a tua casa. E sabe por que a palavra de Deus veio até a tua casa? Porque a tua casa é importante. Porque Deus quer curar a tua casa. Porque Deus não desistiu da tua família. Porque Deus não desistiu do teu casamento. Porque Deus leva a tua família a sério. Deus sabe a importância que uma família tem na vida de cada pessoa. Deus sabe a importância que a família tem na minha vida. Deus sabe a importância que a tua família tem. E Deus quer curar a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. E essa é a palavra que Deus diz para você, entregue tudo a Ele e creia no cuidado dEle, creia no amor dEle, creia na graça dEle. Ele está com as mãos estendidas para te abençoar nessa noite, para restaurar o teu coração, para abençoar a tua família e a tua casa. Deixa Deus tocar o teu coração, deixa Deus abençoar a tua vida nessa noite. Deixa Deus derramar unção sobre a tua casa. Quem sabe tem uma ferida tua com teu filho de tantos anos. Coloque isso diante de Deus, nós vamos orar, daqui a pouco você vai colocar isso aí diante de Deus e vai falar, Deus, existe uma ferida entre eu e meu filho. Existe uma ferida entre os meus filhos. Em algum momento eu errei, eu falhei. Quem sabe existe uma ferida entre você e tua esposa, teu marido. Alguma coisa mal resolvida. Quem sabe alguma coisa que você traz lá da tua infância, do teu pai, da tua mãe lá de trás. E você quer ser curado, quer ser restaurado. Alguém ultrapassou os limites. Alguém, sabe, foi além... Os impulsos, os desejos, deixou que as coisas fossem acontecendo. Incontrolável. Não controlou os seus desejos, seus impulsos. Fez um monte de coisas que não devia. Quem sabe alguém dentro da família aí não cumpriu suas obrigações. E isso traz ferida. Mas Deus quer perdoar, Deus quer tratar com você. Nessa semana a gente vai falar ainda profundamente sobre perdão. Deus está tratando com você, é um processo. Deus está agindo na tua vida nessa noite. Deixa Deus cuidar de você e cuidar do teu coração. Deixa Deus inundar a tua vida e a tua alma nessa noite. Deixa Deus curar a tua vida e o teu coração totalmente. Em nome de Jesus. Para terminar, que já deu o horário aqui, eu quero colocar para você isso aqui, ó. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você crê nisso, meu irmão? Você crê isso na tua família? Então você vai declarar isso aqui comigo agora, tá? Você vai declarar isso aqui comigo agora. Vocês vão falar comigo. Nós vamos falar juntos, tá? Nós vamos dizer assim, entregue tua família, eu entrego a minha família a Deus. Você vai dizer dessa forma, eu entrego a minha família a Deus. Eu confio nele e o mais ele fará. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Eu entrego a minha família a Deus. Eu confio nele e o mais ele fará. Vamos dizer novamente? Eu entrego minha família a Deus. Eu confio nele e o mais ele fará. O Deus que cura, que liberta e que restaura, está vindo para abençoar a tua casa e a tua família em nome de Jesus. E o último texto bíblico que eu quero colocar é esse daqui, ó.
Salmo 37, verso 40. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. O Senhor os ajudará. Deus está falando que vai te ajudar. E vai livrar vocês. Ele vai livrar vocês de todos os inimigos. E salvará, porque vocês confiam no nome do Senhor. E nós vamos declarar então: o Senhor ajudará e livrará a minha família. Vamos dizer todos juntos? O Senhor ajudará e livrará a minha família. O Senhor ajudará e livrará a minha família. Agora vamos terminar com a nossa família, tá? O Senhor ajudará e livrará a nossa família. Declare: o Senhor ajudará e livrará a nossa família. Se você está com a tua esposa, teus filhos, teu marido aí, olhe nos olhos dele e diga agora: o Senhor nos ajudará e livrará a nossa família. O Senhor nos ajudará e livrará a nossa família. Quem crê, diz amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando e colocando o nosso coração e a nossa vida no altar do Senhor. Crendo nesse cuidado, neste amor e nessa graça do Senhor que está sobre todos nós. Feche os teus olhos. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder e por tua graça em nós. Te agradecemos pela palavra, Deus, sempre abrindo os nossos olhos, sempre restaurando os nossos caminhos. Tua palavra não veio para acusar, tua palavra veio para libertar. Tua palavra veio para mostrar um caminho novo para o nosso coração e para a nossa vida. Portanto, Deus, se em algum momento nós ultrapassamos os limites, nós queremos, Pai, nesta noite, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão à nossa família. E queremos declarar ao Senhor que nós queremos respeitar todos os limites para que a nossa família permaneça um paraíso e não se transforme no inferno. Nós queremos, Deus, respeitar todos os nossos limites. Também, Deus, nós queremos aqui, Senhor Deus, pedir perdão por todas as vezes, Senhor Deus, que nós não dominamos o nosso desejo, não dominamos os nossos impulsos. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nos perdoe, Pai. Perdoe, Senhor Deus, todas as vezes que nós agimos, Senhor Deus, com imprudência, Pai. Agimos, Senhor Deus, no impulso, Pai, sem pensar, sem refletir, sem olhar o que era melhor para a nossa família. Nos perdoe, nos perdoe. Deus, nós pedimos perdão ao Senhor e pedimos perdão à nossa família. Perdoe, Senhor Deus, perdoe, em nome de Jesus. Pedimos perdão também, Deus, ao Senhor, por todas as vezes, Pai, tantas vezes, que não cumprimos as nossas obrigações. Esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, neto, neta, vô, vó, irmão, irmã. Todas as vezes, Deus, que nós não cumprimos as nossas obrigações, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor e à nossa família. Nos perdoe, Pai. Nós precisamos da Tua graça. E hoje, rogamos a Tua unção e o Teu agir sobre nós. Abençoe cada um que está aqui. Derrama Teu Espírito sobre cada um que está aqui. Deus, nós terminamos a mensagem nesta noite compreendendo que podemos entregar tudo ao Senhor, porque o Senhor vai nos ajudar a evitar tragédias futuras. E o Senhor também está aqui revertendo algumas tragédias que aconteceram. Algumas tragédias que nós permitimos entrar na nossa família, no nosso lar. Nos ajuda, Pai. Nós colocamos o nosso coração na Tua presença. E já somos gratos, porque o Senhor está fazendo milagres na nossa família. Eu oro ao Senhor para que o Senhor esteja ungindo cada lar, para que o Senhor esteja ungindo cada família, para que o Senhor esteja manifestando o Teu poder sobre cada família que está aqui representada. Derrama o Teu poder e o Teu Espírito nesta noite, sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu recebo a unção do Senhor,
a graça do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu abençoo todos da minha casa. Eu os amo e peço que o Senhor restaure o amor dentro da nossa casa. Peço a Ti que toda tragédia seja transformada em graça, milagre do Senhor na nossa vida. Que o Senhor restaure a nossa família por completo. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. E que aonde abundou o pecado, superabunde a graça do Senhor. Eu abençoo a minha casa, a minha família e todas as famílias que estão aqui nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, tua família e tua casa, em nome de Jesus.